Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao De Primeira, nessa semana de muito calor aí, não tá fácil, ainda bem que estamos aqui no ar-condicionado. Nessa semana falaremos bastante sobre futebol. São Bernardo e Santo André estão sofrendo muito na Copa Paulista e um deles está praticamente eliminado. E daremos um espaço especial também à ginástica artística. Afinal, Arthur Zanetti de São Caetano e Diego Hipólito de São Bernardo conquistaram medalhas no Campeonato Mundial lá na China, bem longe daqui, mas levaram a região do ABC para o mundo. Todo mundo ficou sabendo que os dois são daqui do ABC Paulista, dessas duas cidades tão importantes para o nosso estado, até para o país. Faz esse programa comigo, duas pessoas muito especiais, o Gui, que está aqui, esteve nos Estados Unidos, assistiu o jogo da NBA lá, assistiu o jogo da NBA no Rio de Janeiro também, o famoso jogo entre o Miami Heat e o Cleveland Cavaliers, de LeBron James. E agora, já que, vou aproveitar que ele foi para lá para vocês ficarem sabendo melhor como que é um jogo de NBA, Gui. Conta aí, prazer tê-lo de volta aqui, uma felicidade, viu? Tô de volta nesse calor. Lá também tava calor, mas aqui também, olha, tá batendo de frente com o calor de Miami. Mas falando sobre isso, mais uma vez a gente tem que aprender muito com eles, Desde a formação que eles trabalham, as crianças, lá de baixo para conseguir fazer esporte de qualquer modalidade até o evento. O evento deles é impressionante. O que acontece lá é um entretenimento muito maior do que o nosso. A cereja do bolo no jogo, em qualquer evento esportivo americano, é a cerejinha do bolo, é o final, o jogo em si. O que acontece em volta do entretenimento geral que tem no esporte lá é muito maior que só o jogo. O jogo é o final, é onde você vai ali para você bater de frente, vai falar, puta, que delícia isso daqui, porque o resto é muito bom. O entretenimento geral do jogo, a participação do público, tudo mais é muito bem feito, muito bem organizado. A gente espera que um dia o nosso esporte também chegue a esse ponto, de entretenimento aliado à qualidade esportiva, para que todo mundo, o público e os profissionais que trabalham no esporte, possam ter melhor qualidade. A gente espera muito isso mesmo. É isso aí, Gui. Isso daí não vale só para o futebol, vale para todos os esportes, qualquer uma. Exatamente. E ao lado do Guilherme está aqui Jurandir Martins, jornalista que há mais de 50 anos está nessa área aqui na região do ABC Paulista, um recorde assim que vai ser difícil de ser alcançado por alguém. Ele tentou ser ator, se eu estiver errado você me fala depois. Tentou ser jogador de futebol, mas no fim teve sucesso mesmo nessa profissão de jornalista. Também passou um tempo pelo Esporte Clube São Bernardo, foi supervisor de futebol lá. Bom, aqui não faltam histórias e vocês vão ficar sabendo de algumas delas, vão compartilhar de alguma delas aí com o Jurandir Martins. Seja bem-vindo, Jura. O prazer é meu, viu, Cura, de revê-lo e também o Gui, que chegou nesse momento dos Estados Unidos, com muitas novidades, mas acima de tudo é uma satisfação participar do seu programa. Uhum. E aqui, Gui, o Jura vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo com o futebol do ABC, que vive uma situação complicada, se você for pensar, comparar com anos anteriores, e agora não está muito legal. Bom, vamos começar então com o nosso primeiro assunto, que é a Copa Paulista de Futebol. Na sexta-feira, Guilherme, enquanto você estava viajando ainda, o São Bernardo perdeu do União Barbarense por 2-1 e agora está na segunda posição ainda, do Grupo 4 da Copa Paulista. Se terminasse hoje a competição, estaria classificado para as quartas de final. Mas ainda tem mais 2 rodadas e os adversários estão encostando. Tem o Botafogo na liderança, 15 de Piracicaba em terceiro, bem próximo do Tigre, e o União Barbarense um pouco abaixo. O Tigre tem 2 rodadas decisivas aí, pensando na possível classificação às quartas de final. A final é quarta-feira, Quarta-feira o São Bernardo pega o Botafogo de Ribeirão Preto em casa, e a final, a sua final para passar as quartas de final, essa que é a verdade. Pega o líder do grupo, o melhor time da competição, se for pegar o geral Botafogo, tem um timaço, o time já veio da 1, um time bem qualificado, vem fazendo uma campanha excelente, venceu o próprio São Bernardo lá em Ribeirão Preto por 2-0, então o Tigre vai ter trabalho. E esse é o grande jogo. Se vencer esse jogo, tá tranquilo. Vai para a última rodada bem mais tranquilo, já com a classificação quase na mão. Inclusive ultrapassa o próprio, Isso, então, vira o líder da chave. Vira o líder, passa o próprio Botafogo. Então, esse é um jogo fundamental para o São Bernardo, não pode falhar. Falhou contra a Barbarense fora ali, já perdeu esse jogo contra o Botafogo na primeira fase, nesse primeiro turno desse grupo. Agora chega, esse jogo de quarta-feira é decisivo. E é legal, acho que para o torcedor acompanhar esse jogo. Não está tendo ali um público de nem 1.000 pessoas, nesses jogos no período de maio. A Copa Paulista não é como o campeonato paulista, não é tão atraente. A diretoria também não faz aquela campanha para levar a torcida tanto quanto faz o Paulistão. Mas é legal para o torcedor ir, não só porque é um jogo decisivo, jogo importante, mas porque é um jogo de qualidade.
O São Bernardo tem um bom time, a gente sabe, apesar de algumas coisas, é claro, não é o time perfeito, time em construção, mas tem um time bom e o Botafogo também. Então o jogo deve ser bom, o jogo deve ter uma qualidade técnica interessante, deve ser bem movimentado. Então para o torcedor é legal também, claro, torcer para o Tigre. Essa vitória é fundamental, necessária, vencendo, tá tranquilo, vai aos quartos de final. Mas um resultado diferente desse, os de baixo podem encostar e aí ir para uma última rodada, mais complicado. Se o São Bernardo vencer nessa rodada, vencer o Botafogo, e o 15 de Piracicaba e o União Barbarense empatarem, o Tigre já estará classificado com uma rodada de antecedência. Ô Jura, e o jogo ganha mais importância também porque vai ser uma prévia de um possível encontro no Campeonato Paulista do ano que vem. Afinal, as duas equipes estão na Série A1 do campeonato. Eu não sei se o Botafogo está no Brasileiro, eu falo que eu não consegui confirmar isso daí. Não está na Série D. Então também vão brigar por vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Então é um confronto direto, nesse ano, no próximo. Exatamente. Vai ser isso. O problema é que eu sou totalmente contrário à filosofia da direção do São Bernardo. Toda a Copa Paulista eles colocam como um laboratório, contratam jogadores, promovem jogadores das equipes de base. Eu acho que deveria dar maior seriedade a essa competição que classifica um time para a Copa Brasil, além do prestígio da conquista da competição. Então a gente não pode prever nada, porque a cada jogo há uma mudança, sempre modificações, experiências, e o Botafogo tem sido um adversário muito forte. Já tem ganho aqui no 1º de maio do São Bernardo, até de goleada. Então eu acho que bem difícil a classificação do Tigre nessa competição, porque joga contra o Botafogo na quarta e depois joga em Piracicaba, com 2 times que brigam aí pela classificação. Então a gente aguarda aí, claro, vamos torcer, queremos que o São Bernardo vença, mas não é somente isso. Tem que haver realmente seriedade. No início da competição, né, Guilherme, ele poderia até improvisar algumas coisas, mas agora, na fase mais aguda, deveria montar o time ideal, os jogadores que ele acha que são mais experientes, com alguns jovens que mostraram qualidades, porque até agora nem todos mostraram condições de jogar no time principal. Então vamos aguardar essa partida, né? Falando nisso, Júlio, já que você disse que não concorda com o sentido de utilizar tanto a base, mas de qualquer maneira no final você citou que alguns jogadores se destacaram. Como é que você vê esses meninos do São Bernardo que estão jogando? Poucos mesmo se destacaram? Você tem um nome ou outro que você gostou? Sinceramente, por exemplo, nós notamos que o Kaique mostrou condições de fazer parte do grupo, não como titular. Né, os jogadores estão insistindo com o Mocoquinha, é um jogador que precisa trabalhar muito, né, porque disputar um campeonato paulista da 1ª divisão não é brincadeira. Eu acho que os goleiros não estão à altura, com todo o respeito a eles. Eu acho que o Wilson Júnior deveria permanecer, não só pela seriedade, profissionalismo dele e a experiência que ele tem. Então eu acho que ele deveria permanecer no grupo. Ele foi para o Bragantino. Até porque o Daniel, ele está voltando de uma contusão grave, né? E a recuperação dele não é fácil para goleiro. E o Nunes ainda é muito novo. Luiz Daniel nem se fala. Eu penso sempre, viu, Guilherme e Cura, no Campeonato Paulista da 1ª divisão. Sim. Porque eles ficam experimentando jogadores agora e quando chegar janeiro, né, eles não têm um time definido ainda. Até porque eles vão contratar mais jogadores, alguns devem retornar. Né, e aí eu pergunto, e o conjunto? E o Campeonato Paulista é tiro curto e o time que não estiver preparado está sujeito a ser rebaixado novamente, o que seria uma lástima, né? E, senhores, o São Bernardo está próximo de anunciar o Alex Silva, ex-zagueiro do São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, e já passou por exames médicos, só falta mesmo assinar o contrato, para ele ser o primeiro reforço para o Campeonato Paulista de 2015. O que você acha dessa contratação, Gui? Interessante ou não? Eu tenho uma boa história, né, do Alex Silva. Acompanhei ele muito de perto, né, no Morumbi, nos jogos, enfim. Teve um crescimento muito grande quando veio da base, pareceu muito rápido, até pela sua questão de altura, né, um zagueiro muito alto, jogo aéreo muito forte, e tinha qualidade técnica, sabia sair jogando, fazia gols, né, fez muitos gols pelo São Paulo. Só que entrou numa decadência de carreira, principalmente por lesões e pela falta de um pouquinho de cérebro. Né? Não é um cara muito centrado, assim, muitas vezes não foi centrado na carreira e também pelas lesões que teve, lesões graves no joelho e tudo mais. Aí rodou muito, né? Rodou muitos times, não conseguiu ficar em nenhum. E dos últimos times que ele passou, foi quase expulso de quase todos, né? Ninguém confiava mais no Alex Silva. Eu acho estranho, eu não sei se é o momento de trazer um jogador. Eles não vejam uma qualidade nele incrível, que vai mudar o São Bernardo, né? Que vai trazer um jogador diferenciado ao São Bernardo, não vejo isso.
Mas é uma aposta, né? É um jogador experiente. Passou pela seleção brasileira, jogou a Copa América. Exatamente. Tem a cabeça, pode ajudar os meninos agora. Depende muito de como ele vai estar. Eu acho que a questão não é só o Alex Silva. Mas ele joga bem, joga mal. A questão é que ele vai estar motivado para jogar no São Bernardo, vai vestir a camisa de verdade, vai vir aqui só ganhar o dinheiro dele e ir embora, vai só cumprir contrato, como a gente fala no São Caetano, a gente tem vem falando tanto de São Caetano, né? Jogador que vem cumprir contrato e vai embora. É só isso que o Alex Silva vai querer ou ele vai querer realmente participar, buscar de novo um espaço, mostrar que ainda tem qualidade, que tem futebol? Porque futebol a gente sabe que ele tem, ele fez uma carreira, né, principalmente no seu início, muito boa. Então a gente espera isso. Agora, eu acho muito duvidoso. De verdade, eu acho muito difícil o Alex Silva dar certo. Tomara que dê, seria muito bom para o São Bernardo, até por trazer mídia e tudo mais. Né? Pegando como gancho, Júlio, que o Gui falou aí, nos últimos 2 anos e meio ele fez 4 jogos. E os 4 pelo Boa Esporte, lá de Minas Gerais. Ele não conseguiu se firmar nem lá. E o engraçado é que antes disso, ele passou pelo Cruzeiro e o Flamengo. Ele estava em times top assim, do país. Tem apenas 29 anos, é novo ainda, só que, coincidentemente, um dia antes de surgir essa história dele no São Bernardo, ele foi pego pela polícia no interior, que parece que estava dirigindo alcoolizado. Ele teve que pagar uma multa para sair dessa. Isso a própria assessoria de imprensa confirmou dessa multa. Não falou o que foi, mas né, o pessoal que acompanhou lá disse que ele estava um pouco alcoolizado. E aí, Jura, qual a sua opinião? E aí que, tecnicamente, eu até gosto dele, porque ele é um jogador vibrante, um jogador de boa estatura. Ele seria um bom reforço se não tivesse essa personalidade totalmente controvertida. O São Paulo Futebol Clube, na minha opinião, eu estive lá 2 anos, na década de 60, é o time que mais cuida do profissional, do jogador de futebol no Brasil. O jogador que não se dá bem no São Paulo, é difícil ele se dar bem em outro lugar, porque o São Paulo realmente ampara seus profissionais. Tem até um método diferente. Acaba uma partida no estádio do Morumbi, os jogadores não vão para casa. Todos ficam ainda no estádio do Morumbi, né, para descansar um pouco, esquecer um pouco o jogo, tomam um lanche para depois seguirem para suas casas. E eu acho que foi um bom sinal que aconteceu na estrada de Campinas para Amparo, para o São Bernardo. E eu não sei a razão de que, com tudo isso que o Guilherme falou, dos problemas que ele teve em vários times, e pela própria informação sua de 4 jogos apenas ultimamente, que fez com que a direção do São Bernardo o contratasse. Eu repito, tecnicamente, se ele estiver bem física e tecnicamente, e achar que é uma grande oportunidade, disputando o Campeonato Paulista da Série A1, para ele, né, voltar à mídia, aí tudo bem. Do contrário, ele teria que fazer um contrato de risco, é a minha opinião. Eu também concordo nisso, nisso. Só para citar, o que a gente sabe nos bastidores, que a família Montemor, né, o Edgar, que é o diretor de futebol, o Edinho, presidente de honra, tem uma grande amizade com o São Paulo, né, próximo ao São Paulo, conhece jogadores há bom tempo e tal, tem uma porta aberta, né? Torce para o São Paulo e tem portas abertas lá. Então pode ser que também esteja uma pequena conversa de bastidores para trazer o Alex para cá. Né? O Alex Silva deve ser apresentado aí nos próximos dias, a gente vai ter uma noção melhor do que ele pensa para a carreira dele, do que a diretoria pensa também. Fica acompanhando aí o De Primeira que vocês vão ter mais informações sobre isso daí. Gura, pode falar. Completar, claro, fica à vontade, Jura. É o seguinte, eu gostava da dupla de zaga, o Castan e o Lombardi. Uma boa dupla de zaga, profissionais na acepção do termo, nunca deram problemas. Agora, eu repito, pela maneira de jogar, um jogador ríspido, né? Um jogador que se impõe. Né? Repito, se tiver realmente conscientizado da oportunidade, tudo bem. O Lombardi e o Castan voltam? O Castan está na Portugal. Não sei se o Castan. Acho que o Castan volta. O Lombardi está fora do país, né? Deve voltar também. Pela informação que a gente tem, os dois devem voltar. Seria uma boa dupla de zaga para continuar, até pelo entrosamento que tem. Agora, se o Alex vir, não vai vir para ser banco. Não vai vir para ser banco. Não vem para ser até porque vai criar problema para a comissão técnica. Não, se ficar no banco é mais problema ainda. É isso aí. Seguindo pela Copa Paulista, vamos falar um pouquinho agora sobre o Santo André. O Ramalhão perdeu do Red Bull no fim de semana por 2-0. É o lanterna do grupo 5 e, assim, está praticamente eliminado. Precisa vencer os 2 jogos restantes e ainda torcer por uma combinação de resultados para conseguir avançar na competição. É uma pena, Gui, o Santo André começou bem na Copinha. É uma pena mesmo, tem que vencer esses 2 jogos, pega o Rio Branco agora no meio de semana fora de casa, que é o líder do grupo, tem que vencer de qualquer jeito na Americana, quer dizer, a situação não é fácil mesmo, a gente espera, claro, que aconteça aí um milagre e consiga passar, mas é difícil.
De qualquer maneira, eu acho que o Santo André não pode jogar tudo fora, o que fez até agora. Concordo. Teve muitos problemas nessa Copa Paulista, principalmente com contusão e suspensão. Mas contusão, principalmente, o Rodriguinho, por exemplo, não Rodriguinho não jogou a segunda fase. jogou a segunda fase ainda, a fase mais importante, aguda, difícil. O principal jogador do elenco não atuou ainda, né? Contundido. O Maicon passou por contusão, o Michel vai e volta toda hora, o Miller passou... Enfim, suspensão do Miller durante o campeonato. Então faltou entrosamento, faltou ter o grupo na mão, né? Teve que subir outro menino agora, né? O Pedro. O Pedro, que fez o gol, marcou um gol logo na estreia. Eu Então. e o Júlio estávamos lá no meio de semana. Então, teve que buscar mais um menino na base porque tá faltando jogador, enfim. O trabalho do Ivan Izzo para formar esse time, a Copa Paulista, conseguir jogar, não foi fácil, né? Eu repeti a escalação em jogo algum. É difícil andar um time sem você conseguir que os jogadores joguem juntos mais tempo, né? Só treinar às vezes não resolve, ainda mais com contusão. Então não dá para jogar tudo fora, eu acho que tem meninos de valor nesse time, pensando já na 2 ano que vem e tudo mais. O Jean, que já está há um bom tempo, já está no profissional, muito bom. Guilherme Garré, o Garré, gostei. ótimo jogador. O Pedrinho agora subindo também, né? Bom jogador. O Dudu, volante, muito bem. O Paulo, lateral esquerdo, que infelizmente se machucou. E aí trouxeram o Paulo Otávio do Curitiba, que também é bom jogador. Tem 2 laterais esquerdos aí, né? Os 2 Paulos aí que tem perspectiva boa, né? De futebol, enfim. Tem os meninos ali se formando e, claro, o grupo experiente. O Michel, o Maicon, o próprio Miller, né? Que já está aí, disparado, destoa do resto dos times na qualidade técnica, não se compara. Não dá para jogar fora. É uma pena, eu acho que a grande questão aí, eu acho que é continuar com o Ivan. Eu gosto do trabalho do Ivan, é uma opinião minha, né? Não estamos falando que é o melhor do mundo, nada disso. Eu gosto do trabalho do Ivan, a questão de treinamentos inovadores, a formação de um futebol melhor e diferente do que a gente vê sempre. Lógico, vai dar resultado com o tempo. Ele começou o trabalho há alguns meses. Isso. Não dá para querer cobrar agora. Tem que dar tempo ao tempo. O torcedor do Ramalhão reclama muito do Ivan, às vezes sem ter muito argumento. Ele substitui mal, mas alguém sabe por que ele substituiu, foi lá perguntar, buscou a informação, sabe se o cara estava cansado, se estava machucado. Mas só falar... Reclamar de treinador, todo torcedor vai reclamar, isso é natural. Agora, tem que ter um pouco de argumento também. Eu acho o trabalho bom e a longo prazo tem tudo para dar resultado no Santo André. Até porque para o Paulista da 2 do ano que vem, voltam ótimos jogadores, o grupo será mais forte. Então, eu acho que não é tudo jogado fora. É claro que a gente espera ainda que passe as quartas, seria ótimo. Eu espero que a diretoria pense dessa maneira também, até porque vale lembrar do Wilson Tadei, que conseguiu bons resultados na reta final da Série A2 e depois saiu, foi para o São Caetano. Eu aposto, Gui, que se o Ivan não conseguiu os resultados no começo do trabalho na 2, já vamos falar de Wilson Tadei de novo. Não tenho dúvida. Muito óbvio, né, Jura? A análise que a gente faz do Santo André já é diferente do São Bernardo, por 2 motivos. Primeiro, o técnico é a primeira vez que é efetivado como responsável pelo time de futebol, então era uma incógnita. Jogadores também, alguns jogadores chegando e tal. Mas, por incrível que pareça, foi o time que mais nos agradou na competição. Teve uma campanha regular. Não, nem precisa ir muito longe. Qualidades. O segundo tempo contra o Red Bull, marcação na saída de bola, o Jura viu, gostei muito do segundo tempo. Diferente. Foi excelente o segundo tempo do Santo André. No primeiro tempo era um jogo sonolento, falta de vontade. No segundo tempo, totalmente diferente. Principalmente o Mílio Fernandes, que, na minha opinião, concordo com o Guilherme, é um jogador acima Ele da sobra média. no Ramalhão. Destoa, né? É um Ele jogador sobra que no tem Ramalhão. condições de jogar, inclusive, na primeira divisão. Fácil. E eu acho que tem o Rodriguinho em forma também com o Miller. E o André Bilinha, volante, enfim, a dupla de zaga é excelente, Jonas e o Júnior Paulista. Goleiro a gente está ainda na expectativa, né? O Neto chegou há pouco tempo. Então é uma situação que a gente analisa dessa maneira. Nós somos mais, assim, pacientes com o Santo André do que o São Bernardo. E a situação é difícil em termos de classificação, né? Pelos resultados negativos no início. Mas, de qualquer maneira, vamos aguardar esses 2 jogos que restam ao time do Ramalhão, para saber exatamente aquilo que poderá, não precisa nem disputar o título, ser campeão, mas apresentar no campeonato do ano que vem. E é diferente porque o Santo André ganhou reforços para o Campeonato Paulista, que é essa molecada que a gente estava citando aqui agora há pouco. Agora, saindo um pouquinho, Jura, desse momento atual do clube, reestruturação, né, tá tentando voltar a ser grande, porque o Ramalhão caiu tanto nos últimos anos. Outra questão, torcida, a gente não vê mais torcida do Santo André no estádio. Muita gente fala para mim, porque o time não está bem na competição, isso claro que influencia, mas acho que tem mais coisas por trás. Você que acompanhou tanto o futebol do ABC, o crescimento do Santo André, o surgimento da equipe, por que está assim agora? Te lamento, eu acompanho o time desde a fundação, né? E na década de 60, e é um time que lotava o estádio. Inicialmente a parte coberta, que foi demolida, e posteriormente com a construção da arquibancada geral.
O público era sempre uma média de 5, 6 mil torcedores, uma coisa muito importante para a região do Guanabara. Mas, com o decorrer do tempo e a direção terceirizando, deixando na mão de empresários, tudo isso aí complicou. E uma coisa também que foi a pá, né, para enterrar realmente o Santo André, ou praticamente enterrar, foi a falta do estádio. Né, o estádio ficou um time itinerante, jogando até em São João, em Araras, né, um jogo em que ele era mandante da partida. Então a gente lamenta, passa ainda por esse problema, porque a reforma não foi concluída no estado do Bruno Daniel. Isso é janeiro, E né? é uma preocupação, porque se em janeiro não estiver com as mínimas condições para o uso em jogos do Campeonato Paulista da Série B, o Santo André vai ter problema novamente. Porque jogar fora de casa não é questão nem de torcida, né? É se deslocar da cidade, né? Não conhecer o gramado, o estádio, enfim. Então a gente fica aí na expectativa, que só para concluir o assunto, pelo menos da minha parte, pelo menos se não classificar para a fase seguinte da Copa Paulista, pelo menos saia uma base e que se dê confiança ao Ivan Izzo, né, por aquilo que ele realizou, pela seriedade, né, pela sua simplicidade, mas tem conhecimento de futebol. Perfeito, exatamente isso. O Gui, faz uma perguntinha pro Júlio antes da gente partir aí para a ginástica artística, falar do Zanetti e do Hipólito. Não, eu queria que ele falasse um pouquinho da história. Ele estava falando que manja tanto de história do ABC e tal, e você trabalhou no Esporte Clube São Bernardo, que hoje está na 4ª divisão do Campeonato Paulista e já teve suas glórias aí também. Recentemente, alguns anos atrás, foi campeão no Paulista Sub-20 e tudo mais. Que você falasse um pouquinho do seu trabalho, como foi lá o Esporte Clube São Bernardo, porque, por acaso, é o time mais antigo da nossa região. Simplesmente isso, é o time mais antigo da nossa região. O futebol profissional ativo ainda. Exatamente, a gente espera que o Esporte Clube tenha suas glórias de novo. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, sua passagem por lá e hoje o que é o Esporte Clube São Bernardo. Então, eu era repórter de campo da Rádio Diário do Guanabara, que pertencia ao próprio jornal Diário do Guanabara. E o presidente Felipe Cheito, toda vez que me encontrava, me convidava. Aí eu achei por bem encarar o convite dele pela seguinte maneira. Eu conhecia o futebol profissionalmente pela imprensa. Então eu ia conhecer pelos bastidores. Isso ia me servir muito de base, né, como serviu. Porque afinal de contas eu era supervisor, mas um supervisor de campo, eu não era de secretaria. Então eu era técnico interino, o técnico não aparecia, o técnico era demitido, era eu que assumia a direção técnica. Chefiava a delegação para vários jogos do interior. O São Bernardo era o time que mais investia na região do Guanabara e talvez até no estado, em termos de divisão intermediária na época, era a A2, o que é hoje a A2, divisão intermediária. Nós contratávamos jogadores de vários estados do país, principalmente do Rio Grande do Sul e Paraná. O estádio do Baetão lotava, mas infelizmente a federação não admitia, não aceitava o estádio Geraldo Freire Rodrigues, que é o popular Baetão. Achava que aquele estádio, se o Santo André, ou melhor, o São Bernardo tivesse o acesso, fosse campeão, iria criar problemas, porque o presidente era deputado federal e ia querer disputar de qualquer maneira. Então, o que acontecia? A arbitragem nos prejudicava em vários jogos, em várias oportunidades, tanto o time esteve sempre ali disputando vagas, ou talvez até o título. E a melhor campanha foi realmente em 88. O time, entre 53 equipes, ele ficou em terceiro. E subiram só 2. Bragantino e Catanduva. Olha as histórias. Então, realmente, a gente lamenta, mas para mim foi um grande aprendizado, porque realmente eu pude entender como funciona a coisa no vestiário e na direção dos clubes de futebol. E também, agora, recentemente, eu fui convidado, até eu conversava com o Cura antes, nós chegamos aqui no estúdio, que nesse São Bernardo Futebol Clube eu trabalhei 6 meses no início, a convite do Edinho Montemor, e o técnico Nelson Souza, inclusive. E fiquei 6 meses só. Mas agora, a questão de 2 anos atrás, a convite do César Franco de Moraes, que era o técnico na administração que veio Palinha, se vocês lembram, né? Sim. Eu fiquei também o campeonato inteiro e depois achei por bem sair, porque afinal de contas não havia investimento, jogadores tinham dificuldades financeiras, não tínhamos assim uma liberdade para arrumar o local para jogarmos. Tinha uma série de problemas que realmente no dia a dia, pela minha experiência, pela minha vivência, não dava para encarar. Porque eu sou um cara que eu entro
de corpo e alma. Sim. Participa de tudo. Eu sempre dizia para os treinadores, aqui tu tem um amigo. Se tu trocar ideia comigo, a decisão é sua. Mas se trocar uma ideia comigo sobre escalação, por que isso, tudo bem. Agora, se você for absoluto, e eu respeito a sua sinceridade, eu quero dirigir o time sozinho, a responsabilidade é totalmente sua. Então eu participava, derrota, vitória, tudo, né? E aquele tempo, viu, Guilherme e Cura, o futebol não é o que é hoje. Para jogar no interior, eles cortavam fio de rádio, jogavam pedra. Na chegada da delegação, os ônibus eram apedrejados. Na saída, jogavam foguetes. Tiravam o telhado dos vestiários, jogavam foguete dentro do telhado do vestiário antes das partidas. Né? Os árbitros apanhavam. Tá? Não é hoje que é uma segurança para quase todos, para não dizer todos, profissionais que se envolvem num jogo de futebol. Hoje é uma garantia, hoje é uma barbada. Né? Porque eles interdito o estádio, jogar um copinho plástico já interdito, imagine. Então, foi tudo serviço de experiência, viu, Cura? É isso aí. Esse é Jurandir Martins aí, a enciclopédia O mestre do futebol da ABC, é isso mesmo. Vamos lá, Guilherme, antes de terminar agora, falar um pouquinho sobre ginástica. No fim de semana, aí, na madrugada de sábado, o Arthur Zanetti foi medalha de prata nas argolas. Aí acabou uma invencibilidade que durava quase 2 anos. Ele perdeu do chinês lá, um jovem muito promissor. E no solo, a grande surpresa, o Diego Hipólito foi medalha de bronze, nem estava escalado. Reserva. Era o reserva da equipe, né? Aí 2 atletas se lesionaram, ele teve uma oportunidade e como aproveitou essa chance, hein? Ganhou um bronze, fez a melhor marca dele depois de 6 anos no solo. O Hipólito está de volta, acho que é a notícia principal aí desse campeonato mundial. E o Zanetti também merece os cumprimentos, porque é que a gente se acostumou a só ver o Zanetti ganhando ouro, mas a prata é um resultado muito importante também. Não, eu acho que tão importante que é muito bom que ele ganhou a prata. Né? É muito bom que ele tenha ganhado a prata e não o ouro de novo. Porque a pressão vai diminuir nesse sentido. Ah, você ganhou, você vai ter que ganhar de novo e tal. Claro, ele vai lutar para ganhar de novo. Mas agora o olhar não será só nele mais. Todo mundo vai pressionar, o chinês também. Tem um outro chinês que foi terceiro colocado também, chegando. Então ele vai trabalhar um pouquinho, fiz muito minha parte, estou aqui ainda, mas eu vou poder trabalhar com mais tranquilidade. Não tem aquele negócio precisa de qualquer maneira ganhar de novo, porque ele já ganhou muito. Então essa prata, eu acho importante para ele mesmo até se conscientizar melhor. Ele tem uma cabeça excelente, o Zanetti não é um cara que, né, sobe em salto alto, nada disso. Cabeça ótima, sabe lidar com isso, com a prata, com o ouro, com o bronze, qualquer resultado, sabe lidar com o resultado, até porque tem um corpo de trabalho muito grande, e nem se fala do Marcos Goto, seu treinador, que é excelente. Então, eu acho que é importante até para ele buscar melhorias e tal, e lógico, os juízes vão ficar mais rigorosos com ele, e foi ele mesmo que disse isso, né? Minha nota não foi o que eu esperava, porque os juízes ficaram muito rigorosos. Qualquer detalhezinho da minha série vai tirar nota, porque ele sabe, conhece minha qualidade. Isso é ótimo. Eu acho que ele vai crescer ainda mais com o atleta, com o resultado que não foi o ouro. Acho importantíssimo. E o Hipólito, nem se fala. Foi o cara do Brasil, Não, né? foi o cara, muito legal. Ficou muito triste de ser reserva, né? Ficou chateado, desabafou, né? Nas redes sociais e tudo mais. Acho que até é natural, pela qualidade, pelos resultados que ele já conquistou na carreira inteira, né? E teve essa oportunidade e mostrou a qualidade. Eu acho que essa é a grande questão. Né? É a primeira grande competição do Diego Hipólito depois que ele virou atleta de São Bernardo. Aí você já percebe como o trabalho está sendo bem feito aqui com ele. Isso não é coincidência. Ele trocou de técnico também. Exato. Neste mês de outubro será, né, inaugurado provavelmente ainda nesse mês de outubro o centro de ginástica. Mas ele já está treinando lá. Exato, o centro de ginástica de São Bernardo com toda a aparelhagem completa, mas ele já está treinando. Então, o São Bernardo está fazendo o seu trabalho e vai colher frutos com o Hipólito e com outros que devem vir. E aí eu queria até destacar o Sasaki, né? O Sasaki que não conseguiu medalha e tal, teve uma falha na final, mas que é um atleta sem clube. Está treinando no Pinheiros emprestado, pediu favor para treinar lá e reclamou muito disso. Ele começou em São Bernardo. Exatamente, desabafou sobre isso também. Pô, estou aqui, sou um cara da seleção, cheguei a uma final de mundial e eu não tenho onde treinar, não tenho clube. Isso é um absurdo. Então, quem sabe São Bernardo esteja de olho nele, tomara, né? O Zé Alexandre, o secretário de esportes. É um atleta para trazer, porque é um cara sensacional. Né? Pode trazer medalha, não só porque pode trazer medalha, mas é um atleta de alto nível. Né? Então seria muito interessante, a gente espera que a ginástica continue crescendo. Os nossos 2 representantes do ABC estão dando show. Bem lembrado aí, Gui. Eu fico impressionado, cara, como o Zanetti não erra. Ele pode não ganhar a medalha de ouro, mas ele não erra. É uma coisa assim incrível. Aí tem uma observação importante agora, porque a gente tem um Zanetti bem como sempre, e o Diego Hipólito voltou a ser um grande ginasta. Só que, no momento, o Brasil só tem uma vaga nos Jogos Olímpicos para a equipe masculina.
tem que conquistar essa vaga para a equipe, para levar 5 ou 6, eu não sei o número certo agora, no próximo Mundial, que é em 2015. E nesse Mundial por equipes, o Brasil foi super bem, com os 2 de novo. Conquistou uma inédita 6ª posição. 6ª posição. 6º melhor país na ginástica artística. Não é pouca coisa. Ainda mais com a falta de que a gente sempre fala aqui, né? De estrutura e tudo mais para treinar, etc. Não são todos os atletas que tem. São Caetano foi este ano chegar num centro de quase excelência, porque ainda não chegou. Vai ser construído o centro de excelência, que a gente já sabe e tudo mais. Mas nem com tudo que precisava já conseguiu resultados excelentes. Então, imagina se tivesse a estrutura que outros países têm, né, pelo talento e qualidade que nós temos nos nossos atletas. Então, se isso continuar sendo bem feito, em São Bernardo agora temos um centro novo, São Caetano se estruturar mais, chegar ao centro de excelência também, que será ali perto, né, do Santa Maria, que as coisas crescerem, não tem dúvida que vai conseguir resultado, porque talentosos, esforçados, né, nossos atletas de qualquer modalidade são absolutamente. Então, a gente espera os resultados aconteçam, mas com qualidade, com estrutura, para a modalidade em si crescer e não só um atleta ou outro, né? Todos poderem crescer. É isso aí, Gui. Jura, tá acabando o nosso programa aqui, é rapidinho, por isso que o nome, né, de primeira, tem que ser rápido aqui, não dá para enrolar muito. Queria agradecer muito a sua participação, desejar boa sorte aí para a sequência da sua vida. 70 anos chegando, o Jura faz na quarta-feira, nosso parabéns adiantado aqui para você. E faz o convite aí para o pessoal te acompanhar na Rádio ABC aí, pode ficar à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, completando 50 anos de imprensa na região do Grande ABC. E eu fico muito contente de fazer parte dessa programação de hoje. Nós nos damos muito bem. O Guilherme, você, inclusive, fazem parte do nosso time da imprensa de futebol, que joga uma vez por ano. E toma várias goleadas. Eu quero lembrar que eu faço parte da equipe de esportes da Rádio ABC. Temos o programa de segunda a sexta, das 20 às 21 horas, com o comando do Ismael Alves. Gostaríamos de contar com a audiência de vocês, como também dos nossos simpatizantes do De Primeira. Legal. Foi um prazer estar com vocês, uma boa sequência de programação e até uma outra oportunidade. Grande Jura, não tem como a gente não encontrar o Jura, ele está em todos os estádios, ginásios, é só isso, quer um jogo da ABC, em qualquer modalidade, você vai, o Jura aqui. O Jura e o Galinha, o vendedor de amendoim. Vai conversar com o Jura, que o Jura é finíssimo. Falando em galinha, hein? Tô indo embora, hein? Eu, o Jura e o Gui, que gancho sensacional. Até a próxima semana, pessoal, um abração aí. Tchau, tchau.